vezes passou por aquela situação e achava que não ia conseguir superar, não ia conseguir vencer aquela situação, né? Muitas das vezes as adversidades na nossa vida, elas surgem sem a gente esperar, é ou não é? Já se chama adversidade, já se chama algo que é inesperado. A gente não espera acontecer, a gente não planeja, muitas das vezes pega a gente de surpresa. E aí, o que fazer diante dessa situação que surge, né? O que fazer? Algo que foge do nosso controle, do nosso planejamento. Muitas das vezes algo que vem para nos assolar, para nos desanimar, fazer parar, é ou não é? Mas a palavra do Senhor hoje para o teu coração é resiliência. E hoje eu quero trazer aqui um personagem da Bíblia que foi muito resiliente. E é com quem a gente pode modelar, pode inspirar, né? Os personagens da Bíblia que foram pessoas de sucesso, pessoas que enfrentaram, né, adversidades, mas ali se agarraram com Deus, né? Tiveram metas, tiveram objetivo e não retrocederam. Ontem no MQS a gente estava falando sobre as metas e realizações diante do propósito. É ou não é? Você estava lá, as meninas, minhas alunas que estão aqui, sabem muito bem, né? Então, no período ali, no processo, na adversidade, a resiliência ela é fundamental para a gente conseguir vencer, né, aquela situação, passar por aquela situação sem nos ferir, né? Porque a resiliência é a capacidade de enfrentar e superar uma adversidade, né? Contornar a situação, é ou não é? E a palavra que nós vamos ler hoje, o versículo, ele está no livro de Atos, o capítulo 13, o versículo 33. Você pode abrir aí, mas a gente vai fazer uma oração antes de iniciar. Eu vou desistir do YouTube aqui. Não está conectando hoje, então tá tudo certo. Deixa quieto o seu YouTube. Tá. Então você pode encontrar aí, livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. Mas primeiro vamos fazer uma oração, vamos? Vamos lá? Pai, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, por mais esse dia. Obrigado pela saúde, Deus, pela vida, pela paz, pelo privilégio de desfrutar desse dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, essa terça-feira abençoada. Pai, nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos, entregamos a nossa agenda, nossos projetos, Pai, diante de ti, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai, e nós podemos confiar e descansar em Ti, Pai, porque quando nós colocamos diante de Ti e confiamos, nós conseguimos descansar o nosso coração. Então nós entregamos o nosso dia nas Tuas mãos, nos dê sabedoria, discernimento para nós fazer aquilo que precisa ser feito, Deus. Pai, esteja com cada mulher que aqui está, Deus. Pai, esteja, Senhor, acalmando seu coração. Não importa, Senhor, o que ela está passando, a adversidade que está enfrentando, Pai. Mas que ela venha confiar em Ti e exercer essa resiliência, Pai. Para que ela possa ver o Teu agir em cada detalhe, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? No livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então, aqui foi após Davi ter cumprido a missão dele, né? E hoje nós vamos ver sobre esse personagem que nós podemos modelar, né? Esse personagem da Bíblia que foi resiliente
E esse versículo aqui fala que, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Né? Ele cumpriu um propósito específico ali que Deus tinha confiado de entregar em suas mãos, e aí faleceu, né? Então, o que acontece? Davi, ele, antes de ser rei de Israel, né, Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E neste lugar, ele não era reconhecido, né, pelas pessoas, ele não era reconhecido nem pela sua família. Tanto é que quando o rei Samuel o profeta Samuel, foi à casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher o futuro rei de Israel, Jessé trouxe o quê? Trouxe os filhos mais velhos, né? Trouxe aqueles filhos mais formosos, e Davi ficou lá, né, cuidando das ovelhas do seu pai. Então, Davi foi esquecido até mesmo naquele momento ali, né, onde tinha que escolher o futuro rei de Israel, né, e o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, que é pai de Davi. E nisso, foi para escolher, né, um dos filhos de Jessé, e Davi não estava ali. Ele só foi lembrado quando Samuel pediu: você só tem esses filhos? Não tem mais nenhum filho? Aí Jessé lembrou, né, de Davi, que estava lá no campo. Por quê? Ele era menosprezado, digamos assim, né? Não era tão formoso quanto os outros, né? E aí nem trouxeram ele para apresentar para Samuel. Tipo assim, esse aí, né, é um caso perdido, digamos, né? Esse aí não é competente, esse não é capaz. Deixa eu só apresentar aqueles mais formosos, aqueles mais apresentáveis, aqueles que realmente, aparentemente, né, aos meus olhos, eles vão realmente se destacar, né? E aí deixaram Davi lá, né, lá no campo. E aí, quando aconteceu de Samuel pedir se tinha mais filho, aí trouxeram Davi. Aí que trouxeram Davi, né? Então, Davi, ele era rejeitado até mesmo pela sua família. Ele era aquele menino esquecido no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Mas dentro de Davi, possuía uma confiança inabalável em Deus. Por isso que a Bíblia não registra Davi abalado ou paralisado pela forma como os outros o tratavam, né? E assim, trazendo para nossa realidade, né? Muitas das vezes você pode até se achar, né, menos, se achar incapaz, né? Você perceber que as pessoas não te consideram, não te valorizam, né? Às vezes você faz algo, você se dedica, se empenha tanto em algo, e você percebe que parece que aquilo que você faz, ninguém percebe, né? Ninguém vê, né? Até mesmo pode acontecer de alguém falar alguma palavra que vai te deixar para baixo, né? Vai querer fazer com que você se sinta inferior, né? Mas entenda uma coisa: se você tem a confiança firmada em Deus, tem a sua fé, né? Deus é fiel e Ele está te contemplando. Ele sabe a intenção do seu coração. Davi, por mais que ninguém percebia, ninguém valorizava ele, mas ele tinha um Deus que ele podia confiar, que ele podia expressar o que estava passando dentro do seu coração, né? A Bíblia não menciona o momento que ele atacava alguém, que as emoções afloravam, e, né, ali com os familiares dele. Mas eu acredito assim, na minha mentalidade, que ele recorria a Deus. Quando surgiam aquelas emoções contrárias, né? Aquelas emoções onde ele se sentia sozinho, desvalorizado, desprezado, eu acredito que ele recorria a Deus, né? Tanto é que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi considerado.
Porque Deus, ele via a integridade do coração de Davi, ele via a retidão de Davi, né? Então, às vezes as pessoas, elas não conhecem a intenção do seu coração. Às vezes as pessoas, elas veem o quê? A parte externa, né? Julgam, muitas das vezes pela forma como você se veste, pela forma como você age, como você apresenta, ou julga até mesmo o teu conhecimento, pela tua formação, né? Às vezes você não tem tanto estudo, mas entenda uma coisa, que Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece o que está no íntimo do seu coração, a tua integridade, a tua retidão. E assim como Davi, né? Davi estava naquele lugar, né? Tipo assim, esquecido. E daqui a pouco chama ele. Ô, Davi, vem cá. Né? Vem aqui também se apresentar ao profeta. E justamente foi Davi que foi escolhido. Foi Davi. Às vezes as pessoas olham pela sua aparência, né? Olham pelo seu modo de falar. Você às vezes não tem uma boa dicção, às vezes não tem, né, uma fala tão agradável, né? Mas Deus, ele conhece a intenção do seu coração, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que mesmo antes de ser rei, Davi, ele já possuía a nobreza de um rei. Olha só. Porque Davi, ele era resiliente. Sim, ele tinha essa habilidade de enfrentar os problemas e superar a adversidade. E é algo que eu e você precisamos ter, é a resiliência. Diante das situações adversas que surgem, que nós precisamos ser resilientes para quê? Para a gente não se perder. É ou não é? Resiliente naquele momento em que surge um abençoado lá, né, falando tanta coisa, nada a ver, né? Às vezes vem e julga, às vezes vem e faz algo para quê? Para barrar, para paralisar, para denigrir, às vezes, a sua imagem. Mas você ter a capacidade de colocar o seu coração, colocar os seus pensamentos cativo a Deus, falar: Deus, guarda o meu coração, que os meus pensamentos estejam cativos a Ti, que eu não venha maldizer, que eu não venha revidar. A vontade é revidar, a vontade é ir para cima, mas guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda os meus pensamentos, que ele esteja cativo a Ti, para que eu possa passar por essa adversidade, por esse tempo, né? Por essa situação, sem ferir alguém e também sem me ferir. É ou não é? Aqui eu lendo o livro do Thiago Brunet, eu liguei ele o ano passado e fiz algumas anotações. E ele fala assim, pra gente não trocar a nossa paz com pessoas baratas. Pessoas baratas no sentido de pessoas mal-humoradas, pessoas não resolvidas, né, feridas, que vêm pra quê? Pra tirar a sua paz. Às vezes você tá ali, né, fazendo algo tão precioso, tão maravilhoso, tão grandioso para o seu coração, aquilo que Deus colocou, né, no teu coração, confiou em você de fazer, você está fazendo com aquela dedicação. Só Deus conhece a intenção do seu coração. Você ora, você busca, você jejuma, e aí aparece um enviado lá para quê? Para fazer com que você para. Mas Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece a intenção do seu coração. E aí você vai se abalar? Resolve se abalar? Né? A resiliência, ela faz com que você passe por esse processo, por esse período, confiante. Não desanimar. Continuar, prosseguir. Trabalhar suas emoções. Muitas das vezes as emoções, elas fluem de uma forma muito intensa, né? O choque, quando você ganha o choque, assim,
dá aquela intensidade, né? A gente chega a tremer assim quando ganha o choque. Mas depois ele vai se acalmando, ele vai ficando mais leve, é ou não é? E aí não vai ficando tão intenso. E isso é o que acontece na nossa vida, quando acontece alguma adversidade, quando acontece alguns problemas que vêm para quê? Para nos dar aquele choque. Agora, uma das coisas que as pessoas resilientes fazem é não abrir a boca em momento de tensão, em momento de angústia, o momento daquele choque. Elas não abrem a boca, elas param, refletem, pensa naquilo que vai falar, aí depois fala e até mesmo às vezes nem fala, né? Porque Salomão fala em Provérbios que às vezes o sábio calado, não, o tolo calado se passa por sábio. Então, das vezes a pessoa tola, calada, em certa situação ela se passa por sábio. Agora imagina uma pessoa sábia, né? Em certa situação ela se cala. Imagina, né? Sabedoria total aí. Então, muitas das vezes, não precisamos falar imediatamente. Porque o momento que acontece aquele choque, aquela situação difícil ali, se você abre a sua boca, vai dar caca. Por quê? Fala através da emoção. Qual a emoção que está aflorando? É raiva. É raiva. Se a emoção intensa que está aflorando no momento é raiva, abre a boca que vai dar caca. Então a melhor coisa é voltar para dentro de si e resolver aquela emoção, esperar passar, acalmar aquela emoção, levar os seus pensamentos cativos a Deus e ser resiliente nesse momento, né? Tiago Brulé também fala que as pessoas que tiram você do sério são sinais de alerta o quão desequilibrado você ainda está. Imagina, né? Davi, provavelmente ele andava muito bem equilibrado, bem resolvido com a mente dele, com as emoções dele, com o coração dele, porque ele não revidava, né? Em momento algum ele deixava se perder pela adversidade, porque ele já tinha uma postura de nobreza, uma postura de rei. Olha só que maravilhoso. Mas as pessoas, os seus familiares, né, as pessoas não percebiam isso. Via ele pela aparência, né? Via ele pela a parte externa. É apenas um cuidador de ovelhas, né? Mas Deus, ele contempla o teu coração. Deus contempla a intenção do seu coração. Aquilo que você busca nele, né? A tua retidão, o teu coração voltado para ele. Muitas pessoas não vê. As pessoas não vê o que está dentro do seu coração, mas Deus vê e Ele conhece. E hoje, a palavra do Senhor para você é: seja resiliente, né? Eu entendo que muitas das vezes não é fácil, né? Mas a própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, é uma promessa. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis, então nós vamos vencer, né? Se Deus está com você, para que retroceder? Para que desanimar? Para que desesperar? Para que meter a boca? Né? Então, seja resiliente. Tem pessoas que falam assim: quem cala consente. Não é bem assim. Não é. Muitas das vezes quem cala é a pessoa sábia, né? Em momentos de situação adversa ali que ela não precisa falar, não deve falar, porque se ela falar vai machucar outras pessoas, ela vai sair ferida também, né? Mas muitas das vezes quem cala é a pessoa sábia. Ela usa o quê? A sabedoria, né? Então o que acontece? Não se amolde a circunstância, né? Nem sobre o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas fique com a palavra de Deus sobre você. Quem você é. A importância de você ter a sua identidade firmada em Deus. Todos os dias você
você reafirmar sua identidade, porque de uma forma ou de outra, o mundo ele vem querendo tirar a nossa identidade. Ele vem querendo roubar aquilo que Deus diz quem a gente é. Mas que você possa, a partir de hoje, reafirmar sua identidade todos os dias, todos os momentos da sua vida, reafirmar a sua identidade em Deus. Não é sobre o que o outro diz, é sobre quem você é em Deus. Isso é que importa. Tá, Elzi, mas só eu que vou ter que agir dessa forma, né? Você tá aqui na live. Você tá aqui recebendo, né, esse conhecimento tão maravilhoso. Você tá se conectando com Deus logo pela manhã, né? Recebendo toda essa sabedoria, todas essas informações. Então é você. Seja a diferença no mundo onde você vive. Seja a diferença lá na tua casa, no teu trabalho, né? Nas pessoas que rodeiam você, no teu convívio familiar. Seja a diferença. Seja a melhoria que você quer no mundo, que essa melhoria ela começa a partir de você, né? Uma flor que brota em meio ao deserto, por mais que essa flor seja apenas uma florzinha pequena, né? Mas ela acaba chamando mais atenção em meio a todos os hectares da vida no deserto, né? Você já se deparou com um local assim onde olhava assim, era puro mato, digamos assim, puro mato. E aí você foi caminhando, daqui a pouco você viu uma flor tão linda lá no meio daquele mato, digamos assim. Você já se deparou? Ela não chama atenção? Eu já me deparei, até tirei foto daquela flor uma vez. A gente tava na praia e passando em cima de uma montanha, assim, de um morro. E aí naquele morro lá tinha muito, era mato, assim, tipo uma grama, um mato assim meio gramado, assim, meio baixo, assim, em cima daquela montanha, daquele morro. E aí um caminhozinho pra gente passar, assim, e daqui a pouco eu me deparei com uma flor amarela, coisa mais linda, aquela florzinha lá no meio daquele mato. Eu falei, amor, para aí, deixa eu tirar uma foto dessa flor. Aí segurei ela assim, não ranquei, segurei ela e tirei a foto, eu tenho até hoje. Aquela flor amarela, se destacando lá, em meio àquele mato, em meio àquela situação lá estranha. E entenda uma coisa, você fazendo a diferença em meio ao caos, em meio à situação, você é chamado a atenção, você é luz ali. Você é a pessoa que vai representar Jesus em meio àquelas situação adversa, em meio àquela adversidade. Então, quando você pensar em melhorar o mundo, que as pessoas precisam ser melhor, o mundo precisa ser melhor, que essa melhoria, ela começa a partir de você, a partir das suas atitudes, a partir do seu comportamento, a partir das decisões que você toma, né? A partir do momento que você se cala diante de alguma situação onde não precisa falar, não tem necessidade de falar naquele momento, né? Mesmo que a sua vida tenha sido difícil, dolorosa, onde você pode ter sido rejeitado, traído, até mesmo nunca tenha sido abraçado, tenha ouvido eu te amo, de quem você mais esperava. Independentemente do que você viveu em sua história, saiba que você é amada por Deus, né? E Ele tem um grande propósito para a sua vida que vai muito além do que você pode imaginar. Sim, vai muito além do que você imagina. Ontem, na aula do MQS, a gente estava falando sobre propósito. Como é lindo quando você encontra o teu propósito. Como é maravilhoso quando você reconhece ali o teu propósito e você executa. E entenda uma coisa, querida, que Deus, Ele tem um propósito para cada uma de vocês. Um propósito específico.
Ele chamou você, Ele te chama todos os dias para cumprir um propósito. E é propósito específico. O meu propósito é diferente do teu propósito. Mas desde que você busca em Deus esse propósito, você vai encontrar e você vai desenvolver ele. E quando você está desenvolvendo o seu propósito, pode ter certeza que vai acontecer as objeções, tá? Vai acontecer as adversidades, vai surgir pessoas e pessoas. Entenda que quando você decidir, quando você se levanta para cumprir uma missão, para cumprir um ID, um propósito do Senhor na sua vida, vai se levantar inimigos, vai se levantar pessoas, vai se levantar algumas situações, mas se levanta para cair, porque quando você está com Deus, com aquele que te chamou, com aquele que te escolheu, você pode confiar que Ele está com você e Ele cuida de você. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos teus, Ele cuida das suas emoções, Ele cuida dos seus pensamentos. Sim, Ele se encarrega em cuidar de você, porque Ele está com você. E Ele age a teu favor. Por mais que as pessoas não vejam, por mais que as pessoas criticam, falam, menosprezam, mas se agarra com Deus. Porque é Ele quem diz quem você é Ele quem diz o que você vai fazer e é Ele que caminha com você. Muitas das vezes no teu momento lá, sozinho, digamos, onde não tem ninguém para te ajudar, você não encontra ninguém, nenhum ser humano, muitas das vezes dentro de você, com as tuas emoções, nem o teu marido pode te ajudar, nem tua esposa, nem os teus filhos, aquelas pessoas que mais amas, o conflito emocional, é só você e Deus. É só você e Deus. Ninguém mais pode ajudar, assim, na questão, as pessoas podem aconselhar, podem vir falar, mas quem sabe do teu coração, quem conhece a intenção do seu coração é Deus. Muitas das vezes até nós, né? Nós não sabemos na totalidade o que vai acontecer, o que acontece, mas Deus, Ele te conhece. E Ele fala que, na Bíblia Ele fala que Ele te conhece antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, né? Antes que você foi formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, né? E Ele já tinha um propósito específico, um plano específico para você. Então, sempre recorre a Deus, coloca o seu coração cativo a Deus. Coloca as suas emoções, o teu pensamento cativo a Deus, porque primeiro é pensamento. A emoção que surge, ela é apenas um resultado daquilo que você está pensando, daquilo que você está lembrando, daquilo que você está imaginando, né? Às vezes você ouviu alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa e você fica pensando naquilo. Aí surge o quê? Um sentimento e surge emoção, aflorando, né? Então, coloque os seus pensamentos cativos a Deus, que Ele cuida dos seus pensamentos, Ele cuida das suas emoções. Só que você precisa fazer a sua parte também, né? E as emoções, elas vêm e vão, né? Na verdade, os pensamentos vêm e vão, mas as emoções é que ficam. Mas você pode sim equilibrar essas emoções, gerenciar elas, administrar elas na sua vida. Você tem todo o poder que Deus te deu para você decidir aquilo que você está alimentando a tua mente, né? Aquilo que você está pensando. E na Bíblia tem uma dica em Filipenses 4:8, o que você pensar. Aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, né? Nisso pensar. Então sempre traz os seus pensamentos cativos a Deus, que você vai pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, você vai ter sentimentos bons, você vai ter emoções boas, né? E seja resiliente. A partir de hoje não permita mais que as circunstâncias limite você, mas busque em Deus o verdadeiro propósito de vida, para você cumprir o propósito do Senhor na sua vida,
sendo resiliente, constante, avante, porque você é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa que Deus confia em você, Ele confiou em você e confia de entregar para você um grande propósito. Mas seja resiliente, coloque a tua fé em Deus, a tua confiança, a tua integridade. E não deixe que os outros dizem quem você é, nem o que você deve fazer, mas sim que o Senhor te conduza, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Tá? E muito mais Ele quer realizar na sua vida. Não se limite. Não se limite à circunstância da vida. Não pare, prossiga, avante, porque Deus está com você. Tá bom? Essa é uma palavra do Senhor para o teu coração nessa manhã. E vamos lá viver a nossa terça-feira, né? Executar aquilo que a gente precisa executar, confiante que Deus está conosco. E bora lá fazer acontecer. Tá? Amanhã nós estaremos aqui 6h27 novamente, tá? Eu aguardo vocês, tá bom? Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.